Trump partiu de novo pra cima do Lula. Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. O que esses dois assuntos têm a ver? Pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. Pra contextualizar pra vocês estão sabendo que aconteceu a tal da COP30 em Belém. Muito embora o governo tenta dizer que isso foi um sucesso, na verdade as notícias que surgiram quanto a isso foram devastadoras pro Molusco aqui. Países do BRICS e até Mercosul ignoram Lula e não comparecem na cúpula da COP30. Esvaziada, a COP30 é criticada por hipocrisia e por ignorar a pobreza. Donald Trump não deixou barato, já lançou lá. Nas redes, Trump critica a COP30 por suposto desmatamento. Suposto desmatamento. Além de não ir ao evento, ele acusou aqui ao Lula de desmatar a Amazônia para construir uma estrada que liga a cúpula climática. Só que isso é importante, gente, vocês já vão entender onde eu quero chegar com esse assunto. Primeiro é importante porque a imprensa insiste em dizer que o Trump e o Lula viraram amiguinhos. Eu já expliquei para vocês aqui que não. Segundo, que mesmo a imprensa dizendo suposta, a mesma imprensa disse, a estrada construída para a COP30 em Belém, que vai desmatar a Amazônia. Foi a mesma imprensa do Brasil que falou isso. E isso só demonstra o quanto que o Trump está de olho no Brasil. Só que o assunto principal não é nem esse. Dá uma olhada nisso daqui. Vocês lembram que há poucos dias eu fiz um vídeo explicando pra vocês que Trump reabriu a Lava Jato nos Estados Unidos? E que ele tá de olho em diversas empresas que estavam ligadas à Lava Jato, diversos políticos ligados à Lava Jato e tá querendo entender o que de fato aconteceu? Pois bem, dá uma olhada nessa notícia dessa semana aqui que é muito importante. Trump acusa a JBS e outros frigoríficos de formação de cartel e pede investigação nos Estados Unidos. Mas, Rony, o que isso tem a ver com a COP30? O que a JBS tem a ver com essa história toda? Presta muita atenção nisso daqui. O primeiro ponto é que depois que a presidência da República gastou mais de 382 milhões com a COP30 para juntar um bando de ambientaloide que diz que está defendendo o planeta, mas com seus aviões de luxo, seus carros de luxo e ainda desmatam a Amazônia, a criar leis que favorecem os seus amigos, para um bando de idiota dizer que o agro está destruindo o Brasil e que pum de vaca está causando o aquecimento global. Olha só o que o governo brasileiro fez com o Brasil essa semana. Pode parecer piada, mas você vai entender o contexto. O governo Lula inclui tilápia na lista de espécies invasoras. Agora os ambientaloides estão dizendo que a tilápia, que é o peixe talvez o mais consumido do Brasil, é uma espécie invasora. Só para vocês entenderem, sabe o que isso significa e por que isso é importante? Significa que o produtor brasileiro talvez em breve seja proibido de produzir tilápia aqui no Brasil. Nessas horas você deve estar se perguntando, Rony, o que tem a ver COP30, tilápia e JBS? Ah, você quer entender? Então vem comigo. Primeiro container com tilápia importada do Vietnã pela JBS está a caminho do Brasil. Senhores, o governo classificou a tilápia como espécie invasora e são 115 bilhões por ano que é produzido na piscicultura brasileira. Isso tudo para proibir a produção do Brasil, para que a JBS consiga importar do Vietnã. Isso tudo usando a COP30 com aquela merda ambiental toda que eles inventam para atacar o agro e tirar comida barata e o emprego da mesa do brasileiro para favorecer a JBS. Mesmo grupo que o Trump na mesma semana está acusando de formação de cartel. E tem um detalhe, a gente está falando do Vietnã. O Vietnã, o governo comunista. Ideologicamente, o Lula está destruindo a economia do próprio país para favorecer os amiguinhos comunistas, os amiguinhos da JBS, que o Trump já está de olho. Ah, mas é a primeira vez que isso acontece? Não, gente, não é a primeira vez. Quando ele sancionou a ampliação da isenção da conta de luz para 60 milhões de brasileiros, o estado que mais foi beneficiado foi o Amazonas, porque tinha mais áreas isoladas. Que antes disso, a ANEEL aprovou a transferência da empresa para os irmãos Batistas, que fará investimento para assumir a Amazonas Energia. Quando o governo garantiu gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias, as mais pobres, os irmãos Wesley e Joesley Batista conseguiram derrubar uma decisão que favorecia o rei do gás e comprou a usina Dambar para eles produzirem gás. E agora estão destruindo a produção de tilápia no Brasil para favorecer a própria JBS e o Vietnã. Enquanto isso, o mundo inteiro está ignorando o tal do Lula, chamou de hipocrisia o que ele está fazendo, e o Brasil atinge a marca da metade da população dependente de programas sociais e do governo. Ou seja, o povo é pobre, Lula usa o dinheiro público para favorecer os amigos e países comunistas, ele desmata a Amazônia para dizer que está defendendo o meio ambiente. Como um bom esquerdista, ele paga de ambientaloide para destruir a concorrência e o próprio povo para também favorecer os amigos. Donald Trump está de olho nisso, já mandou abrir investigação contra a empresa e chamou o Lula de hipócrita, enquanto a imprensa brasileira diz que eles viraram amiguinhos e a direita só sabe falar de Santa Catarina e das briguinhas internas.
É isso, esse é o assunto que liga Carlos Bolsonaro, Santa Catarina, com o que está acontecendo no Brasil. Nos últimos dias, quantos deputados, influenciadores, quantas vezes vocês viram essa denúncia que vocês estão vendo aqui na minha página, dessa questão da tilápia, do gás, da conta de luz grátis e tudo que eu tô falando? O que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte: esses caras foram presos, os donos da JBS, durante a Operação Lava Jato, e agora estão sendo beneficiados pelo presidente da República, que também foi preso no âmbito da delação Lava Jato. Estão todos juntinhos, unidos, roubando, usando dinheiro público, criando isenções falsas que aumentam a sua conta de luz, a sua conta de gás, o teu prato de comida, enquanto a direita espera por Donald Trump, e quando ele faz a sua parte, ninguém fala no assunto. Brigam pra ver quem vai ser senador, quem vai ser deputado, quem vai ser não sei o quê. Aí, se vocês querem minha opinião sobre Santa Catarina, eu vou apoiar esses dois senadores aqui, Carlos Bolsonaro e Carol Detoni. Ai, Rony, mas por quê? Porque tem muita informação que muitas vezes não chegam pra vocês. Esse Bolsonaro entendeu que Carlos Bolsonaro tem que concorrer por Santa Catarina e ele aparece em primeiro nas pesquisas, com a Carol Detoni em segundo. Talvez não é um bando de blogueiro que vai saber o que é o melhor pro Brasil e pro Estado. Acho que é o povo. E se o povo de Santa Catarina não quiser o Carlos Bolsonaro, é simples. São as urnas que vão dizer isso. Não é deputado, blogueiro. Inclusive, tem muito deputado falando sobre isso, que eu respeito. Amo o trabalho. Ana Campanholo, pra mim, é uma referência no trabalho que ela faz. Agora, por que tá achando ruim? Deixa o cara concorrer. Não é o povo que decide, não é a democracia. Deixa concorrer. E vão ter meu apoio. Vão ter o meu apoio sobre esse assunto. Mas o que eu quero falar mesmo, tem coisa muito mais importante acontecendo, e a direita tá preocupada demais com briguinhas internas, ao invés de se preocupar de fato com o que importa, se unir contra a esquerda. E é isso que eu tô fazendo aqui. Estudo, eu busco, eu vou atrás, eu encontro os furos, eu denuncio, eu mostro pras pessoas a verdade. E não tô nem um pouquinho interessado em briguinha besta de queimação um do outro, enquanto todos aqueles que nos roubaram, nos saquearam, estão unidos para continuar roubando, saqueando o Brasil e favorecer os seus amiguinhos comunistas e as empresas que estão roubando a gente dia após dia. Então, se for para brigar contra aliados, não contem comigo. Meu nome é Rony Gabriel, sou pré-candidato a deputado federal pelo PL aqui no estado do Rio Grande do Sul. E me segue, me ajuda a chegar aí a 1 milhão de seguidores, porque tem muita gente que gosta das minhas análises e não me seguem. Quando vocês fazem isso, vocês ajudam muito o meu trabalho. E se você concorda comigo, escreve aí nos comentários. Tamo junto, Rony. Pode contar comigo nessa luta. Bora pra cima.